dia, especialíssimos! Na aula de hoje, vamos falar sobre pontos importantíssimos da banca Idecam. Tome cuidado, porque às vezes a banca ela traz a nomenclatura de uma forma diferente. Nós abordaremos a linha do direito constitucional, mas no edital pode vir com o nome macro de legislação. Então, toma cuidado com esse ponto, porque às vezes você está imaginando que não será abordado uma disciplina, como é uma disciplina muito importante a parte de direito constitucional, porque de repente não está usando a nomenclatura correta por parte da banca. Tá certo? Então vamos lá para o nosso padrão de resolução. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, já ativa as notificações. Lembre-se, o mundo é daqueles que agem. Então já deixa o seu like nesse momento. Eu brinco, se você não gostar da aula, depois você discute, você deslike, mas agora já deixa o seu like, porque assim, sem dúvidas, você estará efetivamente participando da aula. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu já vou deixar aqui o WhatsApp disponível aqui no título, porque eventualmente você poderá tirar essa dúvida comigo. Vamos para o nosso padrão, método AV4.4. Nós vamos falar especificamente do estudo reverso da IDECAM. Nós estamos diante da linha do direito constitucional e dentro do direito constitucional nós estamos traçando a linha dos direitos sociais, tá certo? Bom, a partir desta roteirização, vamos colocar aqui, né? Já vou deixar aqui a linha do WhatsApp, porque se eventualmente você precisar tirar dúvidas, esse é o WhatsApp cabível, tá certo? 99381 1035. Vamos lá. Bom, seguindo esta linha de raciocínio, o que é necessário de ser visualizado? Nós estamos diante da questão de número 1, e essa questão de número 1, ela vai abordar de forma macro quais são esses direitos sociais que eu mencionei no título. A questão ela é muito clara, porque, inclusive, ela indica qual é o dispositivo. Nós estamos falando aqui, gente, do artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição, ele vai trazer uma abordagem interessante, porque ele vai exatamente enumerar, ele vai indicar quais são esses direitos sociais. E aí, para você fazer essa identificação, é bacana que você utilize um macete. Mas antes do macete, vamos fazer a identificação, então, direitos sociais, identificação. Você fazendo essa identificação, vai ficar muito bacana de você matar a questão. Olha só, gente. Então, quando a gente faz essa identificação, o que é que a gente vai ver, o que é que a gente vai vislumbrar, o que é que a gente vai visualizar. Então, nessa linha da identificação, o que nós temos a linha da saúde, nós temos o cenário da educação, nós temos o cenário específico com saúde, da educação, nós vamos falar ainda em moradia, vamos falar em alimentação, vamos falar em segurança. Então, além destes, nós temos um cenário de trabalho. Além do trabalho, você vai lembrar do lazer. Depois você vai lembrar do cenário de aposentadoria, que aqui não é só a aposentadoria, porque existem outros benefícios previdenciários, no meu caso, por exemplo, né, a título de exemplo apenas, o auxílio-doença, nós temos a previdência social, nós temos a assistência aos desamparados, assistência aos desamparados,
Assim como nós temos a proteção à maternidade e à infância. E podemos citar ainda o que veio com a emenda constitucional número 90, que foi direito social ao transporte. Então, este é o rol, ou seja, esta é a lista atinente aos direitos sociais. Lista esta que pode, claro, ser ampliada. Bom, essa é a linha do que nós temos. E como é que eu vou guardar isso? Aí vem um macetezinho para você lembrar. Qual é o macete? Você vai lembrar assim, ó, olha a brincadeira. Olha a brincadeira aí, gente. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? É importante que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer aula nova, e eu chamo a atenção que vem projeto bacana por aí, você já estará avisado ou avisada diretamente pelo YouTube. Você não precisa ficar lembrando, o YouTube vai notificar quando eu tiver ao vivo. Tá certo? Quando eu tiver, não só ao vivo, quando tiver qualquer tipo de material novo no canal. Então, qual é o macete? Você vai lembrar assim, ó. Você vai brincar assim, ó. Saul mora ali. Você vai lembrar assim. Saul mora ali. Você vai lembrar que sabe Edu? Edu trabalha lá. Sem acento mesmo. E Assis eu vou botar aqui porque eu vou precisar assassinar o português, prossegue preso. Assis prossegue preso. Você vai lembrar desta forma. Então vamos lá. Saul mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso. Então, se a gente pegar, eu vou numerar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quando eu falo em saúde, eu estou falando de saúde. Saúde, então é o Saúl. Moradia é o 3. Ali, alimentação é o 4. Saúl mora ali. Sabe Edu? Edu, que é o 2. Trabalho é o 6. Lazer é o 7. Edu trabalha lá. Já Assis, que é o 9, prossegue. O pro é de proteção, é o 10. A gente vai dar de assassino em português porque são duas palavras. O segue de segurança, que é o item 5. E nós temos ainda a linha, ó, opa. Vou colocar aqui a caneta brega, a nossa caneta brega. Eu encontrei um aluno esses dias e falou assim: professor, você tem usado sua caneta baixa astral? Eu falei: não, Verônica, a caneta não é baixa astral, ela vai estar vendo esse momento aí. Tá aí, Verônica? É caneta brega, não é caneta baixa astral, né? E previdência social, viu que eu lhe disse que eu ia falar na sala, viu que eu disse a você que ia falar. Então, 5, 6, 7, 8. Show de bola. Vamos que vamos. Então, aqui é o item 8. Massa. Então, acabou. Aí a gente vai procurar isso para a gente matar a questão. Então, educação, sim, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados. Não tenho para onde correr. A letra A já é a resposta correta. Aqui, note que ele inventa, ó, a educação não é infantil.
Não tem livre concorrência. Transporte sim, lazer sim, segurança sim, previdência social, não dos fundos de pensão. Proteção maternidade sim, direito à vida sim, mas não está como social. E a infância livre também não está aqui. Assistência aos desamparados é um pouco mais amplo, né, de desabrigados. Ele quer saber exatamente como está na Constituição. Não é educação escolar, é educação. No Sistema Nacional de Saúde é saúde. Alimentação, sim, não é irredutibilidade de salário, isso é uma das linhas. Moradia digna, o transporte escolar, não é transporte só escolar, é transporte como um todo. Lazer não é só infantil. A grande questão é que está restringindo aqui, tá? Então, esses são os erros. Educação, sim, saúde, sim, alimentação e redutibilidade salarial é uma das. A dignidade não está aqui, moradia, transporte não é só escolar, o lazer, a aposentadoria é um dos direitos sociais, indenização por dano moral, proteção, maternidade, infância e assistência aos desabrigados. Não é só desabrigados, é desamparados como um todo. Então, a questão de número um, nós ficamos aí com a letra A. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. Todo mundo está gostando aí. Quem está gostando, aliás, fala para mim aí, fala para mim no chat, professor, estou amando a aula, tá massa, eu venho aqui sempre, eu estou efetivamente vendo todas as suas redes sociais. Aliás, se você não está no meu podcast do professor Alain é no Spotify. Se você não está no Spotify, você está perdendo uma riqueza enorme de conteúdos diários que são 100% focados em aumento de produtividade e aumento de performance estudantil. Então, se você ainda não está me seguindo, a Spotify, deixa eu colocar aqui, o Spotify, ele tem o quê? É o podcast do professor Alan Vinícius, que você pode ouvir na academia, você pode ouvir se deslocando para o trabalho ou se deslocando de volta para casa, enfim. Aproveite aí o podcast do professor Alain. Professor, massa, vou baixar depois da aula. Não, se você deixar para depois da aula, você não vai baixar. E, consequentemente, você não vai seguir. Então, o que eu recomendo? Que você faça isso nesse momento. Você pare nesse momento, pare tudo aí, pare, vá lá, coloca para baixar o app do Spotify, baixa o app do Spotify. Depois que você baixar o app do Spotify, você procura lá podcast do professor Alan Vinícius, e aí você vai automaticamente seguir e ativar as notificações. Toda vez, todo santo dia tem podcast novo às 6h06 da manhã, tá certo? Aliás, quem recebe a notificação recebe antes, porque eu posto um pouco antes, mas eu só sinalizo para todos às 6h06 da manhã. Então, quem já está inscrito e inscrita, recebe em primeira mão. Até isso tem grande privilégio, tá bom? Beleza? Spotify na veia, tá? Spotify na veia. Vamos para a questão de número 2. E a questão de número 2, ela é uma questão que vai exigir de você o que eu chamo de ticagem. As questões de direitos sociais são questões de ticagem. O que é uma questão, professor, de ticagem? É uma questão que você vai analisando pelas alternativas. Você vai ticando, indicando o que é que está certo e o que é que está errado. É um estudo reverso aqui, 100% mesmo, focado na maneira de abordagem da IDECAM, tá certo? Então, por exemplo, olha só como a questão é formulada e trazida. Conforme dispõe a Constituição Federal, são direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Participação nos lucros ou resultados. Essa participação nos lucros ou resultados é um direito social trabalhista, encontra guarida no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. O que eu preciso avaliar quando eu falo da participação nos lucros? Esta participação nos lucros, ela é, primeiro, desvinculada da remuneração. Então, note que a questão está mencionando exatamente isso, desvinculado da remuneração, assim como
eu trago o cenário da possibilidade de participação na gestão da empresa. Só que essa participação na gestão da empresa é feita excepcionalmente. Perfeito. Então, note que eu já tenho também a resposta da questão de número 2. De fato, é um cenário em que eu preciso efetivamente ter uma linha de desvinculação da remuneração, né? É uma participação nos lucros e resultados. Seguindo essa linha de raciocínio, o que é que a gente vai observar? Vamos observar o que tem de erro nas outras. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Aqui eu estou diante da proteção à relação de emprego, que encontra guarida no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Massa, professor, entendido. No caso aqui, esta proteção, ela é nos termos de lei complementar, e esta proteção é contra a despedida arbitrária, perfeito, ou, olha o erro, olha a pegadinha, esta proteção, a relação de emprego que eu trago, é uma proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Arbitrária ou sem justa causa. Então, note que eu estou colocando um destaque, ou sem justa causa. Note que a questão está errada porque eu coloco aqui, ó, com justa causa. É sem, é um detalhe. Questões de direitos sociais, especificamente como um todo, sobretudo os direitos sociais trabalhistas, que você vai do artigo 7º ao artigo 11, vão ter muitas pegadinhas envolvendo isso. Isso é tão claro que no inciso 2 nós temos a previsão do seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego é uma forma de amparar o trabalhador. Só que só posso amparar se eu estiver diante de um desemprego. Então, eu tenho aqui de logo um requisito fundamental para que exista o pagamento do seguro-desemprego. Qual é este requisito fundamental? Caneta brega, requisito fundamental é em caso de desemprego, ó, involuntário. Porque senão, o trabalhador, quando estivesse cansado de algo, vai fazer o quê? Ah, peraí. Então, eu vou parar aqui por alguns meses para ficar recebendo seguro-desemprego e depois eu volto. Não, é este o ponto. E por que que a questão está errada? Porque estou falando de desemprego voluntário. Não é voluntário, é involuntário. E aí você não pode perder a questão. Se liga, se liga, se liga. Em caso de desemprego involuntário, Diário! Tá acordado? Tá acordado? Bora, acorda, 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 acorda! Bora, meu povo, todo mundo! Aliás, quem é que está aí que tem dificuldade de planejamento e organização? Levanta essa mão aí. Quem é que está sentindo dificuldade de planejamento e organização, dificuldade de estratégia de preparação? Se você está sentindo essa dificuldade, a grande especialidade do professor Alan Vinícius, claro, além de ministrar as aulas com esta excelência, é estabelecer, é fazer com que os estudantes atinjam a máxima performance. Então, consequentemente, existe um processo de mentoria, que é um processo de acompanhamento individual, onde eu, pessoalmente, crio a sua estratégia de estudo. Se você quer entender o funcionamento de uma mentoria, quer entender como é que funciona
um processo de acompanhamento individual de estudos, manda mensagem neste WhatsApp. Manda mensagem neste WhatsApp, para que você tenha e entenda o funcionamento de um acompanhamento individual de estudos. Tá certo? Fechado? Show de bola. Para a gente fechar com chave de ouro a questão de número 2, olha só, remuneração do trabalho noturno igual ao do diurno. Não. O erro aqui está no igual, porque o trabalho noturno, ele é remunerado de forma superior ao trabalho diurno. Só que a Constituição não menciona este percentual, tá? Aí eu vou ter legislações para tratar disso. Então, remuneração do trabalho noturno superior à remuneração do trabalho diurno. Ah, diurno, noturno, escureceu, já é noturno? Não, a partir das 10. Tá certo? Então, eu inciso aí 9 do artigo 7º. Então, já tínhamos falado, a resposta correta, note que é a letra A. Perfeito? Show de bola, show de bola. Todo mundo já no Spotify, todo mundo já baixou aí o Spotify. Não deixe. Aliás, quem é que está na aula que está ouvindo os podcasts? Coloque o seu depoimento aí. Coloque o seu depoimento aqui no chat. Muito importante. Eu falo muito sobre esse dever de casa do ciclo virtuoso. Tá lembrado? Tá lembrado? De efetivamente influenciar positivamente as outras pessoas. Lembre-se que a gente tem um botãozinho do compartilhar. É muito importante. Quem não está no podcast não está entendendo nada. Mas para você entender, para você passar a estar neste núcleo seleto, você precisa ouvir todo santo dia. Se você ouve dia sim, dia não, ou ouve hoje, depois você vai ouvir daqui a uma semana, você não tem esse hábito, você não vai conseguir focar no aumento de produtividade e performance. Agora, se você ouve todo santo dia, a sua alimentação, olha, a sua alimentação em termos motivacionais será sempre, sempre, sempre muito bem atualizada. Vamos para a questão de número 3. Mais uma questão da banca e Decano. Nós estamos aqui no nosso estudo reverso da banca e Decano. Vamos ver o que é que a banca traz nesta questão de número 3. Lembre-se que você não pode ser pego ou pega de surpresa. A IDECAN tem que trazer pontos que já sejam previstos por você, ou seja, que esteja dentro de uma lógica do qual você já vinha se preparando. Isso é fundamental para que você não encontre surpresas no momento de resolver a prova. Então, quando eu pego a questão de número 3, o que é que a questão de número 3 ela faz? Vamos observar? Vamos ler com cuidado. Acerca dos direitos sociais previstos na Constituição, analise as afirmativas a seguir. É proibida a distinção de trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Exatamente, aqui nós estamos diante de um princípio, que é o ideal relacionado especificamente à linha de igualdade. Importante isso. Importante que esse ponto esteja claro para você. Então, aqui eu já estou falando do ideal de igualdade. Estou falando do princípio da igualdade, que está aqui presente. E está perfeito o que está aí descrito, não pode ter realmente essa distinção. A licença paternidade é um direito exclusivo dos homens, tendo na forma da lei o prazo não é de 7 dias. Na verdade, é na forma da lei
E a ADCT traz um prazo de 5 dias e não um prazo de 7 dias. A ADCT especificamente traz um prazo de 5 dias e não um prazo de 7 dias. Então vamos lá, a 2 está errada. Se a 2 está errada, a 1 está certa, né? Então, essa está no par, essa no par, a 2 está errada, então já foi essa, já foi essa e já foi essa. Eu já eliminei três. Ou é um e três ou é só um. Então já sei que a 4 está errada. Então vamos para ela. É um direito social do trabalhador a remuneração do trabalho noturno superior ao. Isso aqui está errado, no mínimo a 50%. Isso aqui, ele não está falando, em verdade, do trabalho noturno. Isso aqui é do trabalho extraordinário. Essa questão ela está falando, em verdade, não do noturno, mas sim da hora extra. Lembre-se que na parte do noturno e diurno eu apenas menciono que o noturno é maior do que o diurno, mas eu não menciono na Constituição qual é esse percentual. E obrigatória igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Mais uma vez, nós estamos falando de direito de igualdade. E o trabalhador avulso, sim, está no artigo 7º, no seu inciso 33. Então, exatamente essa parte toda de igualdade, ela é importante de ser visualizada por você, porque o artigo 7º ele faz isso em algumas passagens. E é importante que você consiga enxergar essas passagens. Então, nós temos o artigo 7º no seu inciso 33, e esse inciso, em verdade, não é nem 33, é o inciso 34. Vamos mostrar ele aqui. Então, artigo 7º, o inciso é o 34. Vou botar bem pequenininho aqui para ele caber na nossa resolução, tá bom? Então, tá aqui o artigo 7º. Perfeito. O outro também está no 7º, mas o inciso já é o inciso 32. O artigo 7º, inciso 32, ele vai tratar exatamente dessa linha aqui, ó. É exatamente o que está dito na questão. É o artigo 7º, inciso 32. Perfeito? Então, ficamos com 1 e 3, resposta letra B. 1 e 3 como corretas. Resposta da questão 3 é a letra B. Toda atenção para que você efetivamente gabarite mais uma questão. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a partir dessa perspectiva, vamos salvar aqui, salvou aqui. Vamos para a próxima? Vamos para a questão de número 4. Se você ainda não está seguindo as minhas redes sociais, lembre-se do Spotify, lembre-se aqui do YouTube. Se inscreve no canal. Lembra, se você tem filho ou filha pequena, você sabe. Se inscreve no canal para ficar legal, né? Assim, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu joinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a questão 3. Questão 3 não, professor. Questão 4, verdade. Questão de ticagem, mais uma vez. Questão 4 é uma questão de ticagem. Ou seja, você começa a entender que aprende as questões, em muitos casos, por fazer questões anteriores. Isso é muito bacana de você enxergar.
Olha só, olha só. Vamos ver aqui agora se a gente consegue, no entanto, fazer essa ticagem de uma forma correta. Vamos lá. Lidiane é empregado de determinada empresa exercendo suas funções como motorista. Enquanto trabalhadora urbana, quais direitos são garantidos a Lidiane pela Constituição? Todos que estão lá. Agora, direito a seguro-desemprego parcial, sua invenção. Agora, se tivesse no lugar de parcial, em caso de emprego involuntário, beleza. Remuneração do trabalho diurno superior ao noturno, gente. A gente já fez esse item. Em verdade, aqui está invertido. A remuneração do trabalho noturno é superior ao diurno. Tá certo? Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, vedada a negociação coletiva. Esse aí eu preciso trazer o dispositivo, que é o artigo 7º, mas eu vou trazer aí o inciso 14. O inciso 14 desse artigo 7º, ele vai falar desses turnos ininterruptos de revezamento. E essa jornada, ela é de 6 horas. Ela não é uma jornada de 8 horas, jornada de 6 horas. Atenção para este detalhe, hein? E eu posso ter especificamente um cenário envolvendo a negociação coletiva. Então, tem dois erros aqui. Então, primeiro é que eu afirmo que a jornada é de 8 horas, quando em verdade a jornada é de 6 horas, para aqueles que realizam, né, que desempenham as funções no cenário de turnos ininterruptos de revezamento, então 6 horas e não 8. E aqui está dizendo que é vedada a negociação coletiva. Não é vedada, é salvo negociação coletiva. Se eu tiver negociação coletiva, vai prevalecer a negociação. Por isso que é salvo e não vedada. E nós temos aí na proteção em face da automação na forma da lei, é exatamente a linha do inciso 27 do artigo 7º. Então, o artigo 7º, inciso 7, vai assegurar que são direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da respectiva condição social. Aí, vamos botar esse caput aqui, né, do artigo 7º, que nós não botamos ainda, para que fique bem bonito aí. Perfeito. Agora tá bonito. Então, o inciso 27 é justamente a proteção em face do processo de automação. Então, questão de número 4, a resposta correta é a letra D. Note que quando você faz por ticagem fica muito mais simples. Aliás, eu vou trazer alguns pontos importantes em breve. É surpresa ainda, mas quem tiver inscrito no YouTube, quem tiver inscrito, seguindo e ativando as notificações do Spotify, vai receber algumas notícias em primeira mão que serão maravilhosas. Então, isso vai acontecer ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas. Então, fiquem atentos, mas só vai saber se tiver inscrito ou inscrita no canal, se deixar o seu like e se for lá baixar o app do Spotify e colocar para seguir o professor. Se você não está fazendo isso, faz isso agora mesmo, hein? Faz isso agora mesmo. E não vira daqui, já deixa o seu like. Tá bom? Tá gostando? Aliás, deixa eu fazer essa pergunta. Você está gostando da aula? Tá gostando da aula ou não tá? Tá 100% aí para você? Precisa estar 100%, 100%. Como eu brinco, eu tenho uma grande missão. Essa missão é para atingir um máximo número de pessoas, é para impactar o máximo número de pessoas que se preparam para concursos públicos, que têm um sonho de mudar de vida, mas por falta de conhecimento não consegue, aí você vai dizer ainda. Então aqui eu vou deixar é o número do acompanhamento individual
do professor Alain Vinícius. Então, se você quer entender exatamente sobre o cenário de planejamento e organização de estudos, esse é o número. Este é o número para que você possa alavancar a sua preparação de uma vez por todas. Vamos para a questão de número 5. O que é a questão de número 5? Você já sabe. Se a questão de direito social envolve DECAM, vai ser questão de, efetivamente, de ticagem, porque quase todas são assim, quase todas as alternativas. Então, quando eu digo isso para você, vamos ver mais uma questão? Vamos fechar com chave de ouro com a questão de número 5. Vamos fechar? Olha só que para a gente fechar, você precisa entender o que você está fazendo. Então vamos lá, vamos ver e entender o que você está fazendo, para a partir desse entendimento você matar tudo que é questão que você vê pela frente. Tá certo? Fechado? Show de bola. Então vamos lá analisar cada uma das alternativas dos códigos, né? A irredutibilidade do salário do trabalhador seletivo pode ser afastada em razão do disposto em acordo ou convenção. Sim, atenção. O princípio da irredutibilidade salarial, ó, não é absoluto. E por que que não é absoluto, professor? Eu achei que não podia reduzir o salário de jeito algum. Pode, nas circunstâncias atinentes ao acordo ou à convenção coletiva de trabalho. O acordo ou a convenção coletiva, lembrando que acordo é entre empresa e sindicatos dos trabalhadores, e a convenção é entre sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Neste caso, eu estou mencionando o inciso 6 do artigo 7º, e o inciso 6 ele é muito claro. Vamos observar a redação. A redação do dispositivo é muito clara: irredutibilidade do salário, salvo o disposto em que? Em acordo ou em convenção coletiva, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Então, vê o que a questão está dizendo? A irredutibilidade do salário pode ser afastada? Pode. Lógico que pode. Pode ser afastada. Muita gente erra por imaginar que isso não é possível. Então, a 1 está certa. Se a 1 está certa, não pode ser essa a resposta, não pode ser essa. Pode ser a D ou a E. A, D ou E. Vamos para a próxima. Quando a gente fala desse ponto aqui, vamos observar o que é que se traz no item, né? Vamos observar. O salário que acabou mexendo, pronto. O salário de todo trabalhador goza de ampla proteção legal, ampla proteção constitucional, não tenho dúvidas disso. Sim, proteção, sim. Razão pela qual configura crime qualquer forma de retenção pelo empregador. Qual é o erro? O erro está no qualquer. Por que o erro está no qualquer? Porque configura-se crime a retenção dolosa do salário na forma da lei. A retenção dolosa. Dolosa, aliás, o inciso 10 ele é muito claro. Proteção ao salário ou do salário, né? Como que é a questão, constituindo-se como crime a sua retenção. Opa! Dolosa. Lembrando que eu não estou colocando aqui o artigo, porque tudo eu estou falando do artigo 7º, tá certo? Então, quel, 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 quel. O item 2 é quel. O item 2 é quel. Então, não pode ser essa e não pode ser essa. Aí você já matou. Já sabe que a terceira está errada. O salário. Família é pago a todo trabalhador urbano ou rural em razão da quantidade de dependentes. Não, o inciso 12 é claro. É em razão, é muito claro, é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.
Então, qual é o requisito fundamental? Requisito fundamental, dependentes. Então, na verdade, são requisitos fundamentais. Então, existência de dependentes, e tem que ser trabalhador enquadrado na condição de baixa renda. Por isso que é na forma da lei. Porque é a lei que vai indicar essa linha do que é que se enquadra neste cenário como baixa renda. Então, é pagar todo o trabalhador? Não. Em razão da quantidade de dependentes, de jeito nenhum. Vamos pegar aqui o inciso 12, então, artigo 7º, para não ter dúvidas. Artigo 7º, vamos ver, ó. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador. Opa! De baixa renda, só que a lei vai indicar o que é que se considera como baixa renda. Perfeito? Então, o item 3 também se constitui como um item errado. Então, se também é um item errado, a resposta correta, doutores e doutoras, é a letra A. É a letra A. É a letra A. Perfeito? Com isso, nós fechamos com chave de ouro esta grande aula atinente especificamente à resolução da IDECAM. Então, não esqueça, você tem um compromisso comigo. É se inscrever no Telegram. Telegram tem questões diárias do professor Alain, o Spotify, para que você ouça os áudios focados em aumento de produtividade e performance. Aqui no YouTube são vídeos e vem novidade por aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. Acompanhamento individual. Se você está com dificuldades de planejar e organizar o seu estudo, se você não consegue sozinho ou sozinha, não perca mais tempo. Manda mensagem para o professor Alain, porque assim eu vou lhe guiar da melhor forma nessa caminhada e, consequentemente, você fazer parte do seleto grupo de mais de 5.000 alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais e toda a linha do Acerte Concursos, curso fundado por mim, professor Alain Vinícius. Perfeito, galera? É isso aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Rumo à sua aprovação, são. Coloca aqui nos comentários se você já está acompanhando o professor Alain Vinícius através do Spotify. Valeu, gente! Um abraço!